vídeo de hoje eu vou falar sobre verdades que ninguém te conta sobre o Canadá. Mas não te contam? Ou você não quis ouvir? Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao meu canal, eu sou Karine Anne, eu sou consultora de imigração e eu te ajudo a trabalhar, estudar e a imigrar para o Canadá. Eu saí de grupos de Facebook faz algum tempo, porque eu acho que muitas das discussões ali, elas não são tão produtivas, vamos dizer assim, e algumas pessoas elas não têm o intuito de ajudar, elas têm mais o intuito de criticar. Então, isso estava me fazendo um pouco mal e eu resolvi não acompanhar tantos grupos. Coisa que eu sempre fui muito ativa, eu sempre gostei muito de ajudar e tudo mais, mas de uns tempos pra cá eu acabei deixando um pouco essa participação de lado e tentando ajudar de outras formas, através do meu canal aqui, por exemplo. Recentemente enfim, entrei num desses grupos e eu vi lá muitas críticas em relação a muitas coisas. O que eu mais vejo é: ai, porque nunca me disseram isso, ai, porque eu fui iludido, ai, porque o Canadá é isso, e na verdade quando eu cheguei aqui não era. E aí, parando para refletir sobre essas questões, o que eu chego à conclusão? Eu já trabalho com imigração faz praticamente 8 anos, mas desde que eu cheguei no Canadá eu estou muito envolvida nesse meio de estudantes internacionais e tudo mais, então assim, já faz um bom tempo que eu trabalho com isso. E dentro de todas as consultas que eu fiz, né, ali ajudando pessoas com o seu planejamento, eu sempre me deparo com muito dessa questão. Se você parar para ouvir de coração aberto, de alma aberta, tudo que se fala, você não vai ter esse pensamento, eu fui iludido. Porque hoje em dia a gente está na era da informação, muita informação. O que eu vejo é que as pessoas, quando elas estão nesse momento de busca de informação e elas estão com aquele sonho na cabeça e elas colocam o Canadá como meta, elas param de ouvir coisas que vão trazer elas para uma realidade. E elas, nesse momento de planejamento, de sonho, de ilusão e tudo mais, elas só vão ouvir o que elas querem ouvir. E isso é muito comum, eu reparo isso em várias consultas, porque eu sempre sou muito realista no que eu falo, de qual planejamento, quais são as possibilidades e tudo mais. Então, se a pessoa vir para cá, ela já tem ciência mais ou menos de tudo que ela vai encontrar aqui. Óbvio que coisas podem mudar, a gente nunca está muito certo do futuro quando se diz respeito à imigração, mas eu sempre tento deixar muito claro quais são os pontos de atenção, de dificuldade, o que ela vai encontrar ali dentro desse caminho que ela está traçando. E aí, é muito comum eu ver as pessoas já meio que se desligando nesse ponto, porque ninguém quer ouvir a verdade. Então, quando eu vejo esse tipo de queixa, digamos assim, na internet, na maioria dos casos, a pessoa ela só vem muito iludida para cá porque ela realmente não parou para ouvir o que ela não gostaria de ouvir naquele momento. E aí é muito mais fácil depois jogar a culpa em alguém. Porque um consultor de educação que não me falou a verdade. Um consultor de imigração que não me falou a verdade. Porque aquele profissional só queria o meu dinheiro. Quando, na verdade, hoje você tem várias ferramentas que vão te ajudar ali a encontrar a verdade no que você está buscando. A pessoa que está no Instagram, influencers, pessoas que trabalham com isso, que estão vendendo mentorias à torta direita aí, nunca vão falar todos os perrengues que elas passaram aqui no Canadá. Por quê? Porque isso não vende. E por que não vende? Porque as pessoas não estão interessadas. Então, se naquele momento que você estava fazendo aquela busca de informações, no sentido assim, o Canadá é isso, o Canadá é aquilo, e você não parou para ouvir as coisas ruins do Canadá, vamos dizer assim, a culpa não é do seu interlocutor que falou aquilo para você. Porque a pessoa, de certa forma, dependendo de qual é o objetivo dela, ela tá querendo te vender alguma coisa, então ela vai falar o que te interessa. Agora, existem pessoas que vão te falar a real. E se você não quiser ou não der tanta prioridade para aquilo naquele momento, né, não enfim, a culpa no sentido, eu vim iludido pro Canadá. Vou dar um exemplo. É muito fácil, muito comum a gente encontrar notícias assim, o Canadá precisa de brasileiros. Não, o Canadá não precisa de brasileiros. O Canadá precisa de imigrantes qualificados ou semi-qualificados, com nível de inglês, com nível educacional. Se você olhar todos os programas de imigração, ou a maioria dos programas de imigração para o Canadá, você já vai conseguir ver isso. O Express Entry mesmo é um desses. Hoje, para você ser selecionado dentro do Express Entry, você precisa ser altamente qualificado, com ótimo inglês, francês, nível educacional muito bom, com boa experiência profissional, senão você não consegue migrar para o Canadá. Aí fala assim, tá ok, mas se eu for para o Canadá
e trabalhar lá em qualquer coisa eu vou emigrar? Não necessariamente. Então hoje você tem que fazer um planejamento ali no sentido assim, para qual província eu vou, quais são as profissões em demandas, se eu tenho alguma coisa que vai atrair naquela província. Ah, eu não tenho nada de inglês, então entenda que o seu projeto de imigração, se você mesmo vindo para cá sem ter nada de inglês, vai demorar mais, porque mesmo que seja um programa provincial e que a exigência do inglês ela seja mais baixa, você vai ter que ter um nível de inglês. Não é incomum eu encontrar pessoas que já estão, por exemplo, em Ontário, que fecham o processo de imigração e não conseguem tirar o CLB4, que é o básico de inglês. Então, se a gente está montando uma estratégia aqui, que o programa vai ser o de In Demand em Ontário, que exige o mínimo, gente, CLB4 de inglês, e mesmo assim eu encontro pessoas que não conseguem tirar esse mínimo de inglês, e já estão aqui há 3, 4 anos. Você, quando estiver fazendo o seu planejamento, seja também realista, seja seletivo nas informações que você está buscando, para depois não jogar a culpa do seu planejamento em terceiros. Eu vou dar um exemplo na questão de programa de estudos. Entrar num college também vai exigir que a pessoa tenha um nível de inglês intermediário, tá? Então, aquela pessoa que está planejando vir estudar no Canadá, num college vai ter que atender certos requisitos ali de idioma. Tem a questão do imediatismo. Todo mundo quer tudo muito rápido. E querendo ou não, se você não tem nada de inglês, para você chegar no nível intermediário, você vai ter que se programar para estudar muito até atingir aquele nível de inglês. Ah, eu ouvi falar que tem um programa de college privado que me aceita com qualquer nível de inglês. Automaticamente, essa pessoa que já esbarrou nessa dificuldade de não conseguir entrar num college público no primeiro momento, porque ela não tem o nível de inglês intermediário, ela vai pegar o que é mais fácil para ela. Não estou falando de todo mundo, obviamente, tá, gente? Mas o que vai acontecer? Automaticamente, essa pessoa vai direcionar, poxa, mas ali tem um college privado que me aceita com o inglês que eu tenho agora, que não sei o que, mas aí chegando lá, em 3 meses eu vou estar falando fluente. É esse pensamento que vem na cabeça da pessoa. Só que aí chega aqui, se ela conseguir entrar no college privado, se ela conseguir acompanhar as aulas, não vai ser em 3 meses que o nível de inglês dessa pessoa vai melhorar. Mas existe essa ilusão de que, uma vez que eu tô lá, eu me viro, eu vou conseguir, vai dar tudo certo. E aí, nesse momento que a pessoa tá tomando essa decisão de escolher o que é mais fácil para ela naquele momento, mais fácil, mais rápido e mais barato, que esse conjunto de coisas não vai fazer com que essa pessoa fique elegível no processo de imigração. Porque a gente tem requisitos. Um college privado não te dá direito a PGWP. Se você não tem PGWP, depois você não vai conseguir o tempo de experiência necessário para se enquadrar num programa de imigração, mesmo que seja provincial. Se você não tem um nível de inglês adequado, mesmo que depois você se forme num college privado, você não vai conseguir pontuação necessária através do Express Entry. Então, o que vai acontecer? A sua decisão nesse momento, que foi a mais rápida, mais fácil e mais barata para você, não vai te levar onde você quer, que é o objetivo final de imigrar. Você vai chegar aqui, você vai gastar esse dinheiro com um college que não vai te dar futuro, em termos de imigração aqui para o Canadá. Depois, ou você vai ter que pagar por um segundo college, vai ter que investir mais no inglês e tudo mais, e você vai ter um custo maior, vai acontecer num tempo maior. Muitas pessoas vão falar assim, mas aí, aquela pessoa que me vendeu esse college privado nesse momento, ela me enganou, eu fui iludido, não me contou que quando eu chegasse aqui eu ia ter que fazer isso, isso, isso. Aí eu entro de novo nessa questão. Não te contou ou você não quis ouvir? Ou você procurou uma pessoa que te falou a real, você ignorou e pegou a primeira pessoa que te vendeu o sonho mais rápido, mais barato e, enfim, mais imediatista ali. Quando a gente fala de imigração para o Canadá, é óbvio que você não vai deixar 100% do seu plano na mão de alguém. Mas você também tem que pôr os pés no chão e ouvir todas as partes, ponderar, filtrar tudo de informação que você vê na internet para você realmente tomar a decisão mais acertada. No geral, as pessoas não querem esperar muito tempo. E às vezes, dependendo do estágio que você está, em termos de perfil, você vai levar mais tempo. Então, tente parar para pensar e pesquisar mais. Se você ouviu alguma coisa que você desconfiou, vai buscar mais informações sobre aquilo. Pesquise ao máximo. Por quê? Não é fácil, certo? Imigrar não é fácil. E o Canadá, por mais que ele precise de imigrantes, ele não quer qualquer imigrante. Se fosse assim, não teria requisito de programa de imigração. É simplesmente, chegou aqui, está disposto a trabalhar? Beleza, vem, eu te quero. Não é assim que funciona. Eu ouço muita gente falar assim, mas ok, você fala que eu preciso de um inglês intermediário, mas eu ouvi dizer que na província X, se eu tiver um inglês básico, eu consigo imigrar. Ok,
Mas você parou para ver as entrelinhas? Não é só o inglês básico, não é só ter o ensino médio. Você tem que ter uma oferta de trabalho naquela província. E para você conseguir uma oferta de trabalho, você tem que saber se comunicar. Você tem que saber passar uma entrevista. Você tem que buscar um trabalho, entendeu? Por mais que seja, por exemplo, uma construção civil, onde tem uma demanda muito grande, no geral, as pessoas que já estão aqui com a permissão de trabalho que vão conseguir esse trabalho que qualifique para a imigração. É muito difícil, às vezes, uma empresa de construção trazer um profissional de fora, fazer um processo de LMAE. Tente entender, olha, eu estou indo para a província X, eu quero a província X. Quais são os requisitos de programas daquela província? Porque é isso, o Canadá precisa de imigrante? Precisa de muitos imigrantes. O ministro acabou de anunciar que nos próximos 3 anos nós teremos praticamente quase 1,5 milhão de novos imigrantes aqui no Canadá, distribuídos, obviamente, nesses 3 anos. Então, precisa, mas não é qualquer imigrante, não é qualquer pessoa. O Canadá não está dando a imigração de bandeja. Essa é a verdade. Tem requisitos, tem níveis de dificuldades, tem planejamento que você precisa fazer. Não caia em histórias do tipo assim, o Canadá precisa de brasileiros. Com inglês básico, dependendo de onde for, você vai imigrar. Faz o college mais barato, que isso vai te dar a possibilidade de conseguir uma oferta de trabalho depois. Eu te dou essa oferta de trabalho e em uma semana você está com visto de trabalho aprovado. Gente, todas essas informações aqui contribui para que você possa cair num esquema realmente. Porque pensa, profissionais bons e ruins tem em qualquer área. Então, tente sempre buscar mais informação, desconfie, seja mais exigente no que você ouve na internet. Rede social, as pessoas só retratam o que é muito bom, né? Aqueles 15 minutinhos do dia que é muito maravilhoso. Fora isso, ninguém quer falar da vida real que tá ali penando com o inglês, que tá chorando todo dia, que tá difícil para pagar as contas. Ninguém quer falar sobre isso, por quê? Porque isso não te atrai. E aí, nessa de mentorias e tudo mais, as pessoas vão querer te vender um pacote X. Então, assim, saiba filtrar as informações. Eu trabalho com imigração, eu faço muitas consultas, no geral, no mínimo, pelo menos 10 consultas por semana. Eu tô sempre falando com pessoas e eu encontro pessoas de todos os perfis. Mas eu posso dizer para você que a maioria dessas pessoas querem ouvir na minha consulta que vai dar tudo certo. Ninguém pode te dar garantias de que vai dar tudo certo, 100% certo. Porém, olha, vamos fazer um planejamento realístico? Vamos jogar uma timeline realística? Vamos fazer algo aqui, pensando nisso, quanto que tempo você vai ter que se desenvolver, qual que é a sua parte nesse processo e tudo mais? Seguindo o planejamento, as chances de dar certo vai ser maior. Só que às vezes a timeline desse planejamento ela não está de acordo com as expectativas de que a pessoa queria, porque hoje em dia a gente está na era do imediatismo, todo mundo quer tudo muito rápido. E as coisas não funcionam tão rapidamente assim. É óbvio que se você tem um perfil, poxa, seu inglês já é fluente, você tem uma formação legal, você tem uma experiência profissional legal, você já está com bom dinheiro guardado e tudo mais, pode ser que para você isso fique mais rápido. Às vezes as pessoas falam assim, poxa, eu tenho um sonho de ir para o Canadá já desde 2000. Legal? E aí? Como que tá seu inglês? Eu comecei a estudar o mês passado. Poxa, se você já vinha com esse sonho desde lá atrás, por que você não foi estudar inglês antes? Então agora, se você começou a estudar inglês o mês passado, para você chegar no nível intermediário, você vai por aí, pelo menos no mínimo, estudando todo dia, né? Com ali foco, talvez no mínimo 6, 8 meses. Isso se você gostar de estudar idioma, se você é uma pessoa que tem ali facilidade de aprendizado. E normalmente, aquelas pessoas mais propensas a cair num golpe, vamos dizer assim, são essas que querem o mais rápido, o mais barato, e muita gente me fala, eu quero estar aí ontem. Eu comecei a estudar inglês há tanto tempo, então você não vai estar aqui ontem. A não ser que você tenha dinheiro suficiente para vir para cá, estudar inglês primeiro, talvez depois ir para um college, e assim vai. Vai ser, obviamente, um planejamento diferente para todas as pessoas. Dependendo do estágio que você estiver, dependendo do seu perfil, isso não vai acontecer tão rápido. Eu já estive nesse lugar. Eu sei que quando a gente está iludido com uma ideia, com aquilo, eu quero ir para o Canadá é um sonho, a gente não quer ver defeitos. Mas, gente, lugar perfeito não existe. O Canadá não é perfeito. Imigrar para o Canadá não é fácil. Eu nunca coloco fácil na mesma frase de planejamento de imigração, porque não tem atalho. Você vai ter uma série de requisitos que você vai precisar cumprir antes de conseguir imigrar. Para algumas pessoas, pode ser que seja um pouco mais rápido esse processo. Por quê? Porque elas já estão num estágio diferente. Agora, para a maioria de nós, mortais, isso demora, certo? É um processo, mas ninguém quer passar pelo processo hoje em dia, né? Todo mundo já quer o resultado final.
E esse processo, às vezes, ele vai fazer com que a pessoa se frustre no caminho. Porque mesmo que a gente tenha um planejamento super legal, redondinho, perfeito, coisas ruins, né, podem acontecer, tá? Como mudanças de direcionamento em relação à imigração, né? Por exemplo, muita gente que chegou aqui em Ontário mesmo, né, no Canadá, para estudar, veio aqui estudar 2 anos atrás com o foco de depois se aplicar através do Ontario International Student. Acontece que hoje já está mais difícil. Então você tem que estar preparado para essas mudanças também e estar flexível. Então vamos lá. O que ninguém te contou sobre o Canadá? Eu vou te contar agora. O Canadá não precisa de brasileiros. O Canadá precisa de imigrantes qualificados, que vão atender e suprir demandas de mercado de trabalho. Você precisa de inglês para imigrar para o Canadá? Sim, dependendo do processo, como for, por mais básico que seja, você vai precisar de inglês. Se você depender de uma oferta de trabalho no seu processo de imigração, entenda que você precisa de inglês para ter a sua oferta de trabalho, para passar numa entrevista. Então, o nível de inglês que vai ser exigido vai depender muito do programa no qual você vai se qualificar depois, mas você vai precisar de inglês. É fácil arrumar trabalho no Canadá? Sim e não. Vai depender muito do trabalho que você está buscando. Então, por exemplo, para trabalhos mais simples, em áreas de comércio, indústrias, né? Tá aí chovendo emprego, o Canadá tá realmente precisando de muita mão de obra. Agora, se você é um profissional muito mais qualificado, se você já tem uma profissão aí, já está numa área de gerenciamento no Brasil, isso pode ser um pouco mais difícil e levar um pouco mais de tempo. Então, você vai ter que se preparar melhor. Ah, é muito fácil arrumar trabalho não estando no Canadá? Não é. Tá? Existe casos de empresas que vão fazer o LMIA, que é o famoso sponsorship para visto de trabalho? Existe, tá? Não vou descartar essa possibilidade, eu tenho clientes que vão fazer, mas existem áreas que são mais propensas para isso. E pensa, muita gente fala assim, poxa, eu nunca tive uma experiência, não sou um profissional tão qualificado, ou não tenho nenhuma especialidade aqui, eu trabalho em qualquer coisa no Brasil, ou tenho empregos mais simples, ou não tenho um histórico profissional muito legal. Como que você vai conseguir convencer uma empresa a fazer um processo aonde ela tem que demonstrar para o Canadá que ela não arrumou um canadense ou um residente permanente para fazer aquele trabalho? Se ela vai te treinar do zero, ela pode pegar qualquer pessoa aqui e treinar essa pessoa do zero. Então, a gente tem que ter um trabalho de convencimento ali com o governo. Então, muitas vezes, uma empresa que vai buscar um profissional estrangeiro, primeiro, ou ela vai buscar para cargos que tem muita demanda, que realmente ela não acha aqui no Canadá, e aí podem ser cargos simples. Eu já fiz processos, por exemplo, para pessoas que eram cozinheiros, áreas de construção, no geral, porque tem demandas para localidades específicas. Agora, se você trabalha numa área de negócios, marketing, business, financeira, tudo, aí já começa a ficar mais difícil. Para a gente convencer o governo do Canadá que a empresa está contratando você e não um canadense, é porque você tem uma experiência que o canadense não tem. Ah, não tem inglês também, mais difícil ainda, porque a gente precisa demonstrar que você tem condições de fazer aquele trabalho. Então, assim, é fácil arrumar uma oferta de trabalho aqui no Canadá, uma empresa que vai te fazer o sponsor, né, o LMIA para esse processo? Não é. É impossível? Também não é. Tudo vai depender de alguns fatores ali. Então, se você está procurando trabalho, caiu ali na coisa de tipo, ai, vem, a empresa vai te contratar, o visto vai ser rápido. Não vai, gente, não caia nessa. Tente investigar melhor, porque muitos dos golpes acontecem aí, onde, né, a pessoa quer vir para cá o mais rápido possível, cai na ilusão de que em uma semana ela vai ter o visto de trabalho dela aprovado. Se ela pagar, por exemplo, $10 mil, aí vamos desconfiar, né? E eu já vi muita gente ali, já vi casos de pessoas que rapam a poupança, pegam tudo que tem, pegam empréstimo e pagam, sem ter garantia nenhuma. Não, não é assim. Vai levar pelo menos uns 6 meses para isso acontecer, né? Um processo de LMIA e tudo mais. A pessoa, não, porque a fulano lá me falou que em uma semana. Então tá bom, fala com o fulano então. Não dá para cair nesses golpes hoje em dia, tá? Eu sei que existem pessoas que são vulneráveis, mas poxa, se você tem toda a informação hoje de mão beijada, de graça, paga, o que seja. Gente, ouça profissionais sérios no mercado, pessoas que estão bem intencionadas, pessoas que conhecem o Canadá, porque aqui não é o lugar perfeito, golpes existem, tá aí a questão do ministro ter anunciado há poucos dias a verificação de LOAs, que é as cartas de aceitação de college, porque estavam acontecendo fraudes de pessoas fazerem as cartas de aceitações falsificadas para iludir ali pessoas que querem vir para o Canadá estudar.
Isso é indício de que, gente, qualquer lugar tem fraude, então a gente tem que ficar sempre esperto, a gente tem que sempre confiar desconfiando. Vai checar, vai falar com pessoas sérias, pessoas que estão no mercado, pessoas que estão ali dando a cara a tapa. Pensa, eu tenho toda uma reputação a zelar, eu trabalho nessa área, eu faço um trabalho sério. E aí é muito triste depois eu ouvir, por exemplo, ver, né, ler em grupos de Facebook falando assim, porque consultor só quer meu dinheiro. Gente, eu trabalho, é meu trabalho, eu sou remunerada por isso. E eu trabalho tão sério que quando eu vejo uma afirmação dessa, eu fico muito triste. Porque não é assim. Eu acho que há uma onda hoje de demonizar as pessoas que estão aqui trabalhando seriamente, porque elas trabalham e é o ganha-pão delas, entendeu? E esse é um trabalho como qualquer outro. Então, se você não quer contratar um consultor de imigração, você pode não contratar. Ninguém está te obrigando a contratar. Mas assim, quando você for contratar, tenha certeza de que aquele consultor é um consultor regulamentado, que é um consultor sério, que é uma pessoa que já trabalha com isso, que tem experiência. Eu acho que profissionais bons e ruins tem em todos os lugares. Se você for, por exemplo, eu não vou checar o background daquela pessoa, daquele profissional que eu estou contratando, você obviamente tem mais probabilidade de cair numa fraude. Agora, se você checou essa pessoa, se você vê que é uma pessoa séria, se você tem indicações de outras pessoas, por que não? Entendeu? Agora, se você quer contratar um consultor de educação, de imigração, isso tem um preço, é um trabalho. Mas, gente, não fala mal, né? Porque é um trabalho. Eu falo, eu trabalho muito duro e eu fico muito triste. Eu acho que uma das partes de eu ter saído desses grupos de Facebook, de discussão e tudo, foi por causa disso. Porque eu sempre estava lá para ajudar todo mundo. E aqui no meu canal mesmo, nas minhas redes sociais, tem muita informação gratuita. Agora, se você quer algo mais personalizado, né, e tudo mais, tem uma consulta, e essa consulta é paga. E aí muita gente às vezes fala assim, mas eu vou ter que pagar para você me falar o caminho. Se você não quiser pagar, tá aqui, ó, tem um monte de material que eu disponibilizo gratuitamente. Agora, se você quer algo mais personalizado, isso tem um preço, e acho que todo profissional sério vai trabalhar dessa forma, tá bom? Então, assim, antes de criticar o trabalho de alguém, ou de falar, eu fui iludido, o Canadá, né, não me falaram as verdades do Canadá, pensa se não te falaram ou se você realmente não quis ouvir, tá? Porque eu já perdi clientes falando a verdade, falando de como era o Canadá na real. Eu sou bem realista nos meus planejamentos. E se as pessoas não quiserem acreditar ou ouvir isso, tudo bem, é um direito delas, entendeu? Mas uma coisa é o seguinte, eu não vou virar pra você e falar assim, vem pra cá que é muito fácil, você vai conseguir uma oferta de trabalho em uma semana, nada disso. Então, assim, se de repente alguém te prometeu mundos e fundos de forma muito fácil, também desconfie, porque não é verdade. O Canadá não é tão fácil assim. Então, esse vídeo eu quis falar um pouquinho sobre isso. Não se ponha na situação de vítima. Você é o responsável pelo seu processo, seja ele qual for, pelas escolhas que você fez. Não caia em promessas fáceis, promessas de facilidade, de rapidez, de baixo custo. Porque não é assim, essa não é a realidade. O Canadá não é o país perfeito não existe. O Canadá, sim, é um lugar muito bom, que oferece ótimas oportunidades de imigração, mas é um país caro. As oportunidades de imigração, elas têm requisitos a ser cumpridos e você vai precisar se preparar muito bem para estar aqui e conseguir ter sucesso no seu plano. Eu espero que tenha ajudado. Esse vídeo, como eu falei, ele traz ali alguns insights que eu penso sobre, enfim, coisas que eu vejo por aí. E eu espero que te ajude de alguma forma. A informação tá aí para todo mundo e essa informação hoje, com muita informação disponível, ela pode ser boa ou ruim. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, e se você gostou, compartilhe, não deixe de ativar as notificações, tem vídeos novos toda semana, e deixe seus comentários, vai ser muito legal falar com vocês e saber o que vocês pensam a respeito, tá bom? Tchau, até o próximo vídeo.